Deus colocou no nosso coração esse propósito da vigília dos 7 Espíritos para transferir a vocês, ao povo do ministério Mudança de Vida, uma unção especial, um poder especial. Quem participou do primeiro? Tem retro aqui? Tem aqui? Coloca a Isaías 11, por favor. Coloca aí a promessa. Está aí? Está aí? Já? Diga comigo: o Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Esse Espírito, com todas estas virtudes, foram derramados sobre Jesus e de Jesus sobre nós. Na primeira vigília dos 7 Espíritos, nós lemos em 1 Samuel capítulo 10, versículo 6, uma promessa que foi feita a Saul: o Espírito do Senhor repousará sobre você, e te mudarás em um outro homem, e há de ser que quando estes sinais te vierem, ou acontecerem, faça o que vier às tuas mãos, faça o que te pedir a ocasião, e Deus será contigo. Amém? A Bíblia diz que quando Saul virou as costas e saiu para fazer aquilo que o Espírito falou, a Bíblia diz que o Espírito mudou o coração dele. O Espírito mudou, diga comigo, o Espírito mudou o coração dele. Automaticamente, quando o Espírito mudou o coração dele, o Espírito mudou a sua disposição interior. E automaticamente, além de mudar a sua disposição interior, mudou a sua capacidade para realizar. Porque Saul, para quem não sabe, era um covarde. E quando o Espírito tomou Saul, nessa ocasião, ele foi tomado de uma coragem muito grande, mas isso nós falamos na primeira vigília. Essa vigília, como se chama? É a segunda. Do Espírito de sabedoria. E é aí que nós vamos nos focar. Por quê? Quando nós falamos do Espírito Santo, eu quero que você preste muita atenção nisso. Quando nós falamos do Espírito Santo, da unção do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo, a maior parte dos cristãos pensam em algumas coisas. Vem alguns pensamentos na sua mente. Vem o pensamento: dom de línguas, dom de revelação, dom de profecia e os demais dons, discernimento de espírito e os demais dons. Esses dons são importantes, importantíssimos, mas é mais do que isso. É muito mais do que isso. Vai muito além de tudo isso. E eu quero começar essa leitura com vocês. Eu vou começar essa leitura no livro de Gênesis, capítulo 41. Gênesis 41. Gênesis 41, 38 a 43. Eu vou ler aqui na frente com vocês. Coloca aqui, por favor, que eu leio aqui junto com eles. Está melhor do que eu ler ali. Diga comigo: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão ou um homem como este, em quem haja, diga comigo, o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há, diga comigo, tão entendido e sábio
como tu. Todas as vezes que o Espírito Santo, que o Espírito de Deus, ou todas as vezes que Deus ungiu um homem na sua época com o seu Espírito, esse homem não foi um homem comum. Esse homem se tornou um homem acima da média, um homem com capacidade sobrenatural. Quando nós lemos a história de José, nós ficamos encantados. Todo mundo tem uma admiração muito grande para o José, porque José, toda a história de José, bem rápida, bem resumida, foi traído. Aliás, os irmãos tentaram matá-lo, não puderam matar porque Deus tinha um propósito extraordinário na vida dele. Os irmãos venderam ele como escravo. Ele foi vendido e levado para o Egito, para uma terra distante como escravo. Chegou no Egito, passou a trabalhar para um homem importante. Aquele homem, através do Espírito de Deus que estava na vida de José, viu que havia algo diferente na vida de José. Viu que José era um homem diferente. Colocou todos os seus bens sobre a sua administração. Esse é o resumo da história. Depois, todo mundo conhece a história que a mulher daquele homem se encantou por José e queria ter um caso com José e armou uma cilada para José, do qual ele injustamente foi parar na prisão. Foi parar na prisão, mas a Bíblia diz que Deus era com José em todo esse processo. Na prisão viram que José era um homem diferente, com uma sabedoria diferente, tanto que passou a administrar o cárcere, até chegar a esse ponto que nós lemos. Como pode uma pessoa não se amargar? Como pode uma pessoa não ter o espírito de vingança? Como pode uma pessoa suportar tantas injustiças e ser aprovado, terminar todo esse processo 100% aprovado? Quem estava na igreja segunda-feira? Nós falamos que todos nós passamos pelo teste do desânimo. E só passa pelo teste do desânimo um homem, uma mulher cheio do Espírito de Deus. Porque geralmente as lutas faz com que a pessoa desanime. A pessoa não acredite mais que ela possa vencer, que ela possa superar, que ela um dia possa viver aquilo que sonhou. Diga comigo, todos nós passamos pelo teste do desânimo. Uns passam aprovados, outros são reprovados. Amém? Aí nós vamos analisando. As próprias pessoas viram que José tinha o Espírito de Deus. E a sabedoria que havia em José não era uma sabedoria natural. Era uma sabedoria que vinha de Deus. Amém? Do cárcere ele saiu para governar o Egito. Quando saiu para governar, se tornou abaixo de Faraó o homem mais importante da sua época. E não basta ocupar uma posição especial. Não basta. Tem que vencer nessa posição. Não basta chegar a um nível. Tem que ser bem sucedido nesse nível. A Bíblia diz que Deus deu a ele. Nós estamos em tempo de crise? Sim ou não? Nossa nação está em tempo de crise? Deus deu a ele direção, visão, para que em uma época, primeiro uma época que estava tudo bem, o Espírito Santo mostrou a ele o que fazer, que haveria 7 anos de vacas gordas,
e posteriormente viria 7 anos de vacas magras. E que nos 7 anos de vacas gordas, ele deveria acumular, ele deveria juntar, armazenar, porque nos 7 anos de vacas magras que viria, ninguém teria e ele teria em abundância. E quando chegou os 7 anos de vacas magras, foi a fase, quando chegou a crise, quando chegou a fome, quando chegou a escassez, foi a fase que ele mais cresceu, que ele mais conquistou, que ele mais enriqueceu, que ele mais prosperou. Tudo isso porque o Espírito, diga comigo, o Espírito de Deus, o Espírito de sabedoria estava sobre ele. Ele foi ungido com esse Espírito. Venha por favor para Êxodo 31. Êxodo 31. Êxodo 31. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Diga comigo, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhes destreza, habilidade e plena capacidade artística. Você tem uma Bíblia aí, eu quero outra tradução. Tem gente que tem outra tradução. Todas. Volta por favor, começa de novo. Eu ungi com o Espírito de Deus, de sabedoria, de entendimento, de ciência em todo o artifício, para invenções, em trabalhar em ouro e prata e em cobre. Sabe o que eu quero mostrar a você? Volta ali, por favor. Volta ali. Quem está controlando? Volta aqui, por favor. Diga comigo, eu o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento, de ciência, em todo, o que está ali? Labor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre. Esses homens foram cheios do Espírito Santo, revestidos pelo Espírito de Deus, para realizar obras que até então eles não haviam realizado, para fazer coisas que parecia que eles não tinham capacidade ou habilidade para realizar. E sabe o que eu quero dizer com isso? Geralmente as pessoas desistem dos seus sonhos, desistem dos seus projetos. Muitas vezes as pessoas veem aquele pensamento que você não é capaz, que você jamais vai conseguir alcançar o que você sonhou, desejou, que você não pode fazer determinadas coisas, que você não é capaz de realizar determinadas coisas. E eu quero mostrar a você que através do Espírito de Deus, você pode fazer o que você quiser, através do Espírito de Deus, e buscando o Espírito de sabedoria. Senhor, eu não sei, Senhor, eu não me sinto capaz, mas o Teu Espírito pode me capacitar, o Teu Espírito pode me dar sabedoria para fazer aquilo que eu acho que até então eu não poderia, que eu achava que não poderia fazer, mas eu posso através do Teu Espírito. Sabe o que você vai dizer a partir de hoje? Diga comigo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Como pode homens serem ungidos pelo Espírito Santo para realizar
coisas que até então eles não haviam feito, e fizeram com excelência. Diga comigo, e fizeram com excelência. Quem está entendendo, por favor? Nós não estamos falando, nesta noite nós não estamos falando do dom de línguas, nós não estamos falando do dom de profecia, nós não estamos falando nesta noite de visão, revelação, de sonhos, nós estamos falando de poder, capacitação para realização, sabedoria que vem de Deus, do Espírito de Deus, para realizar coisas que até então achávamos que não podíamos realizar, para sermos homens extraordinários na nossa geração. Você ser um homem extraordinário, uma mulher extraordinária na sua geração. Amém? Você já pensou nisso? Que muitas vezes nós não dedicamos as nossas orações num propósito como este? Senhor, eu estou determinado, eu quero sobre a minha vida o Espírito do Senhor, e eu quero sobre a minha vida o Espírito de sabedoria, porque eu quero fazer a diferença na minha geração, eu quero fazer a diferença onde eu estou, eu quero fazer a diferença por onde eu passar, eu quero fazer a diferença. Amém? Esse Espírito, se eu perguntasse, diga para mim, se eu tivesse perguntado aqui no início dessa reunião, fale para mim um personagem bíblico que você admira, que você tem uma admiração especial por ele. José já soou. Davi? Moisés? Quem derramou do Espírito, a transferência do Espírito de Deus para esses homens que nós acabamos de ler, veio de Moisés. Então significa que Moisés era um homem cheio do Espírito de Deus. Todo mundo admira José, sua capacidade de resistência, de perseverança, de não se perder no caminho, de não perder a capacidade de sonhar, de crer, de não ter perdido a fé depois de tantas injustiças. José era cheio do Espírito de Deus. Citaram aqui, falaram Davi. Davi foi ungido com o Espírito de Deus. E do Espírito de Deus, inclusive, citaram aqui Salomão. E Salomão, quando foi pedir o Espírito de sabedoria, Salomão citou o pai dele, citou Davi. O Senhor foi fiel para com meu pai? O Senhor ajudou o meu pai? O Senhor colocou o filho de meu pai, o Senhor me colocou no reino pelo meu pai. Agora, dê a mim, Senhor, eu sou um menino, eu não sei como entrar, eu não sei como sair, eu não sei o que fazer. Dê a mim um espírito entendido, me dê sabedoria para discernir entre o bem e o mal, para governar esse tão grande povo do Senhor. E o Senhor disse: muito bom que você pediu, porque até o que você não pediu, como riquezas e honra, eu darei a ti como a ninguém. Amém? Então, nós falamos. Fale outro, por favor. Daniel, na sua época, quem foi tão sábio como Daniel? Quem foi tão, aliás, 10 vezes mais sábios do que todos os demais sábios da sua época. Amém, pessoal? Homens que realizaram obras extraordinárias, homens que foram revestidos pelo Espírito de Deus, revestidos pelo Espírito da sabedoria. Nós estamos falando nesta noite de sabedoria.
Homens que receberam do Espírito de Deus a unção de sabedoria. E homens que realizaram obras extraordinárias. Homens que conquistaram. Homens que venceram. Homens que prevaleceram. Homens que Deus se agradou desses homens. Por isso, esses homens estão registrados na galeria dos heróis da fé. Amém? Amém. Bispo, eu não sou rei. A Bíblia diz que sim. No livro de Apocalipse diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus. Sabe por que nós não recebemos além? Porque muitas vezes não pedimos, não buscamos. Essa unção que nós vamos buscar hoje, e o azeite que eu vou entregar a você hoje, você acha que nós, na nossa época, aonde estamos, a vontade de Deus é que você seja cauda, que você viva por baixo, que você viva derrotado, que você ocupe as posições mais inferiores, porque as posições superiores são daqueles que não têm compromisso algum com Deus? Você acha que é assim? Sim ou não? A sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que nos capacita para tomar decisões. É a sabedoria que nos capacita para administrar, para liderar, para resolver problemas. E é o que nos falta muitas vezes. É verdade ou não é? E tudo isso é tão importante como os dons do Espírito que está no Novo Testamento, é cada uma dessas virtudes. Porque nós vivemos no mundo real. E nós precisamos dessas virtudes para vencermos no mundo lá fora. Precisamos ou não precisamos? Nós precisamos dessas virtudes, nós precisamos desse poder para vencermos no mundo lá fora. Para sermos cabeça por onde passarmos, aonde pisarmos, aonde colocarmos as nossas mãos. Para tomar as decisões certas nos momentos certos. Para resolver os problemas dirigidos por Deus, pelo Espírito da sabedoria, para fazer as escolhas, para romper. O mês passado, quando falamos, repita mais uma vez comigo, o Espírito do Senhor, se apossará de você. E te mudarás em um outro homem, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faça o que achar melhor, o que te pedir a ocasião, e Deus será contigo. É forte isso, não é? Sim ou não? Eu poderia ler com você. Eu li com você Isaías, eu li com você Gênesis, nós lemos Êxodo. Eu poderia ler com você 1 Reis 3, falando de Salomão. Eu poderia ler com você Daniel 1 e Daniel 5, falando de Daniel e da sabedoria de Daniel. E tantas outras passagens bíblicas. Mas eu quero que você hoje, eu quero que você, quando nós nos levantarmos para buscar o Espírito de Deus, você vai levantar com uma consciência e com uma determinação muito grande em buscar esta unção, este revestimento. Porque se você for revestido com o Espírito de Deus, com o Espírito de sabedoria, você pode ter certeza que você, por onde você passar, as guerras que você entrar, você nunca mais vai perder uma. Os problemas que você enfrentar,
nenhum vai vencê-lo. Você vai vencer a todas, porque é o mesmo Espírito que estava sobre a vida de José, é o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus, é o mesmo Espírito que estava sobre a vida de Moisés, de Davi, de Salomão, de Daniel. Imagine você com esse Espírito. Amém? Amém. Diga comigo, quando um homem é ungido pelo Espírito de Deus, o seu coração muda, a sua disposição interior muda, e a sua capacidade para realização muda. Prestou atenção nisso? Prestou atenção nisso? O que muda? O seu coração, a sua disposição interior e a sua capacidade para realização. A sua capacidade para realização. Essas três coisas têm que mudar. O coração tem que mudar, a disposição, é o que o Espírito produz. A sua disposição interior e a sua capacidade. Você é capacitado para realizar obras, coisas que até então você achava que você não era capaz, que você achava que você não podia. Você faz, realiza, vence coisas que você achava que não podia vencer. Amém? E você vai sair daqui hoje com esse Espírito. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos e coloque a mão no seu coração. Quer que esta noite seja um divisor de águas na sua vida? Então, eu quero que você leve muito a sério o que o Espírito Santo fala conosco hoje. O Espírito Santo, ele vai te revestir hoje. O Espírito Santo, como foi dito a Saul, se apossará de você e te mudarás em outro homem. E como disse a ele, e há de ser que quando estes sinais te vierem, faça o que te pedir a ocasião, faça o que vier às tuas mãos, faça o que achar melhor, e Deus será com você. O Espírito da sabedoria. Quem quer o Espírito da sabedoria? Quem quer? O Espírito da sabedoria. O mesmo Espírito que estava sobre José, o mesmo Espírito que foi derramado sobre os homens que construíram o tabernáculo do Senhor, a arca da aliança e todos os utensílios do tabernáculo. O Espírito foi derramado sobre eles para que eles realizassem aquele propósito de Deus, aquela obra de Deus. Você sabia que Deus tem propósito com você e através de você? Que Deus tem propósitos grandes com você e através de você? E quando Deus tem propósitos grandes conosco e através de nós, Ele derrama do seu Espírito sobre nós, nos capacitando para realizarmos aquilo que Ele quer que venhamos realizar, e realizamos com perfeição. Aqueles homens foram revestidos pelo Espírito Santo e fizeram coisas que até então eles achavam que não podiam fazer. Realizaram coisas com tamanha perfeição, exatamente como Deus havia dito. Daniel
revestido pelo Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito do Senhor, foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os sábios da sua época. E não só isso, através desse Espírito venceu as perseguições. Através desse Espírito, nem a cova dos leões, os leões teve poder sobre ele. Tem mais essa. Amém? Você vai sair daqui revestido, possuído pelo Espírito do Senhor e o Espírito de sabedoria. E você vai ter habilidades que você achava que não tinha. Você vai tomar decisões com uma sabedoria incrível. Você vai fazer coisas que você achava que não podia fazer. Você vai ter discernimento. Você vai ter discernimento. Discernimento para tomar decisões. Você vai ter sabedoria para conquistar, para administrar, para realizar. Então eu quero que você se desligue de tudo, que você feche os seus olhos. E você, quando você falar com o Espírito Santo agora, você vai falar em Espírito Santo assim como o Senhor tomou a vida desses homens. E esses homens não estão mais aqui. Eu quero esta unção sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor tome a minha vida. E eu quero ser revestido nesta noite de um Espírito, não só do teu Espírito, mas do Espírito da sabedoria. Eu quero sair daqui possuído pelo Espírito da sabedoria. A mesma sabedoria que estava sobre a vida de José.